exemplo, eu não vou falar de questões muito socialmente polarizantes, embora este seja, mas acho que é muito consensual. Por exemplo, a questão da pena da morte nos Estados Unidos. Não é? É uma coisa que me é extremamente fácil dizer, sou contra. Acho que o Evangelho não tem nada a ver com morte em questões de justiça, por imensas razões, desde Gênesis até o Apocalipse. Pronto. Nesse caso, como é que alguém que está na política e é contra a pena de morte consegue dialogar e criar aqui influência e agora pensemos em questões mais polémicas, não é? De fundo aqui, eu só estou a usar esse como um satélite. A tendência dos evangélicos que estão no poder é governar para os evangélicos e esquecerem-se que estão a governar a população e implementar leis que ferem as sensibilidades e as formas de estar do todo. Mas é por aí, é justamente por isso que alguém já disse e bem que nós cristãos não deveríamos querer um governo cristão. Nós cristãos deveríamos querer ter uma sociedade civil cristã, que são coisas distintas, e isso cabe realmente, esse papel cabe realmente à Igreja. E até se nós percebermos, como temos ainda a falar, a eclésia é justamente isso, é uma assembleia pública para resolver as questões da polis, para o bem comum, não é? E Jesus está a dizer, e aqui é uma nota importante, é que olharmos para os evangelhos sem com uma interpretação de despolitização, ou seja, o que é que acontece? Nós olhamos para os evangelhos e não conseguimos entender o que está a acontecer. Quem olhava para Jesus percebia que ele estava a formar quase que um partido político, uma facção política. Havia os judeus, os zelotes, etc., os essênios, etc. E Jesus está a dizer que também tem a sua assembleia pública para intervir uma nova proposta do reino de Deus, uma nova sociedade, uma nova humanidade, que nem era nem judeu, nem era gentil, era a Igreja, o novo povo que se regia pelos valores do reino de Deus. E ele foi claro, por exemplo, quando ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está a dizer, outrora Israel já foi regido por uma teocracia, já teve uma confederação de tribos, já foi uma monarquia. Hoje nós temos que perceber, Jesus basicamente está a dizer isto, hoje nós temos que perceber que somos naquela altura dominados, portanto somos governados por um império que nos domina. Portanto, nós já não somos uma teocracia, nós já não somos uma monarquia, nós já não somos uma confederação de tribos. Há alguém que nos governa e nós vamos ter que aprender a viver debaixo do poder do império de César, portanto um governo ateu, com políticas não necessariamente cristãs, mas nós somos uma presença pública no meio sociopolítico a partir dos valores do reino de Deus, aqui e agora. Portanto, aquilo que estavas a dizer, eu percebo e faz sentido. Se porventura alguma bancada evangélica, estou a denunciar algumas, chega à governação, ela não tem que governar para os evangélicos, tem que governar para a cidade, tem que governar para o país, tem que governar para a sua nação. E essa é a dificuldade. Exatamente. Claro, e aí continuamos a ver, independentemente de serem evangélicos ou não, o mesmo que se vê com quem quer que seja que esteja Exatamente. na cadeira do poder, que estão lá para servir os seus grupos. Exato. E impor a sua vontade sobre os outros. E impor a sua vontade sobre os outros. E às vezes nós, os cristãos, pensando que Deus está do nosso lado, ainda impomos com mais força. Exato. E isso não tem nada a ver com o modelo que Cristo nos ensinou. Que era o que os lotes queriam fazer. Exatamente. Não há nada de novo. E realmente é interessante pensar no que estamos a falar, que é a proposta do Senhor Jesus não era sequer juntar os seus adeptos, a sua assembleia, aqueles que o seguiam, para marcharem em direção a Roma e destituí-los pela força. A grande questão é esta. Qual era a dificuldade para Jesus, que era Deus, destituir um governador? César? Qual era a dificuldade?
E Jesus diz que a grande revolução estava a começar e era a revolução do serviço, do amor, do bem comum, Do no caminhar a nosso segunda metro milha. quadrado. No nosso metro quadrado. E desafiava todos a correrem a tal segunda milha. O César impunha 1 milha, mas nós seguiríamos 2 milhas com quem nos pedisse para caminhar com ele transportando qualquer coisa. E eu acho, pensando nisso até, eu tenho a sensação que Jesus, quando propõe que caminhássemos a segunda milha com quem quer que fosse, que nos obrigasse a carregar alguma coisa que lhe pertencia, Jesus está a dizer, por outras palavras, tendo mais tempo com a pessoa que te impõe essa obrigação, pode ser que tenhas oportunidade de partilhar com ele É um a verdadeiro minha rei. vida e o amor e quem reina verdadeiramente verdadeiro na tua rei. vida. Então, será que nós cristãos entendemos isso? No nosso dia-a-dia, como os irmãos brasileiros dizem, no chão da vida. Não é? E nós estamos a querer eleger cristãos para as cadeiras do poder e esquecemos-nos que realmente o verdadeiro poder está em nós, na nossa vida e no nosso metro sociedade quadrado. civil. Exatamente. Aprendendo até com Jesus. Na forma como servimos o todo. Como E o estamos outro. a começar na nossa A partir casa. da cruz, não é? A partir da cruz. A partir do meu a partir da cruz, começando na minha casa, na minha relação. E isto não pode ser teoria apenas, não pode ser um discurso bonito. Tem que começar aqui e agora, né? até que a plenitude venha. Que seja essa a nossa política. Amém.